Cabrinho, vai lá, você cobriu 5 guerras e fez algumas reportagens até perigosas com crime organizado. Quais foram os momentos, ou qual o momento de mais perigo que você sentiu? Assim, fala, poxa, eu posso morrer mesmo, porque deve passar pela cabeça em determinadas situações. Foi no Afeganistão. Eu estava cobrindo a ascensão do Talibã. Eu era o único repórter na América Latina e a gente estava fazendo uma cobertura bem ousada. Eu e meu cinegrafista chamado Sherman Costa. E a gente estava filmando uma vila persa que estava sendo totalmente dizimada pelas tropas do Talibã, porque eles tinham dado comida para os inimigos do Talibã. A vila sendo totalmente dizimada, a gente conseguiu entrar por um atalho. Eu tinha um guia muito esperto, ele sabia como entrar e ele me levou a entrar nessa vila e a filmar pessoas sendo mortas, crianças sendo trucidadas, e a gente filmou tudo isso. Na saída, a gente foi interceptado pelo Talibã. Naquele momento eu achei que não tinha escapatória. Aí é que eu aconselho sempre os jovens jornalistas, aprendam sobre a cultura que você está cobrindo. Eu sabia falar algumas palavrinhas no idioma afegão, em pastum. Eu falava, como a rabara nasta, sarrafi brasileiro. O Sami pode, inclusive, traduzir. Como a rabada. Eu falei o seguinte, eu sou brasileiro. Sou brasileiro, imprensa brasileira. Era importante dizer que eu não era imprensa americana, né? Porque eu estava com ódio de imprensa americana. E eu procurei demonstrar que eu tinha me perdido ali. Eles fizeram toda a menção, apontaram os Kalashnikov pra gente, e eu consegui falar com essas pequenas palavras, consegui convencê-los a trazer alguém que falasse inglês, e aí essa pessoa que falava inglês, mas nisso o meu cinegrafista já rezou todos os Padre Nossos. Apagou as filmagens? Olha, a gente não fez isso porque, graças a Deus, eles entendiam muito pouco de tecnologia. Então eles não conseguiram determinar se a gente tinha gravado ou não. Eles acabaram aceitando as nossas explicações, que a gente tinha se perdido. A gente se perdeu, a gente estava indo para Cabul e a gente se perdeu, entrou aqui, mas a gente não filmou nada, e ele olhou nossa câmera, assim, eram pessoas com baixíssima escolaridade do Talibã, e esse comandante, quando veio, nós explicamos que a gente queria mostrar o lado do Talibã da história, tantas vezes negligenciado, enfim, de ser fuzilado, e eles fizeram essa menção de fuzilar. Inclusive a gente ficou com alguma câmera escondida, a gente fez até algumas imagens sobre isso, desse momento em que quase a gente foi fuzilado. Eles deram um banquete à moda afegã, que era chá, tomate com bastante areia. Mas olha, nunca uma areia foi tão apetitosa. Mas nesse dia também, eu lembro de bombardeios no Iraque, que foram na Somália. Acho que o lugar mais perigoso que eu já passei, olha que eu tive no Iraque e no Afeganistão, que são lugares realmente bem radicais. Mas a Somália, Mogadishu, é a cidade mais perigosa, porque você encontra crianças de 11, 12 anos com armas e com sede de puxar o gatilho. Então eu vi crianças ali que, se você dá um sorriso e elas não gostam desse sorriso, elas atiram. Então, a Somália também, quando a gente fez a ascensão daquele grupo, que é um grupo, na verdade, vertente da Al-Qaeda, a gente passou por momentos de um grupo chamado Al-Shabaab. Al-Shabaab é um grupo que foi inspirado na Al-Qaeda. E passando por essas crianças armadas, a gente muitas vezes achou também que a gente não ia sobreviver. Enfim, mas a guerra, ela te ensina muito, porque ela mostra para você os limites da vida, os limites das manipulações, e você descobre que a vida do ser humano é o que menos conta. Os interesses econômicos, os interesses geopolíticos estão sempre em primeiro lugar, e os efeitos colaterais, que são os efeitos de perdas de vidas, são pouco importam. Mas, por outro lado, também, as pessoas me perguntam como cobrir uma guerra. Se é melhor você vestir todo aquele aparato. Aí eu vou perguntar para você: você vai num aparato, com aparato de colete, capacete, em lugares onde as pessoas mal têm uma camisa para viver. Você vai passar arrogância. Então, muitas vezes, você se passar por elas, você não passar arrogância, garante melhor a sobrevivência. Porque se você convive com pessoas que não têm nem o que comer e que estão sendo trucidadas numa guerra, e você demonstra que você entende a dor delas, muitas vezes você vai se proteger melhor. Agora, é preciso lembrar que jornalistas, antigamente, quando você dizia eu sou jornalista, você era protegido. A partir da guerra, principalmente nos anos 70, nos anos 80, os jornalistas passaram a ser alvo de sequestro, principalmente na guerra
guerra na Iugoslávia, principalmente na guerra na Bósnia. Moeda de troca, né? Exatamente. Com as embaixadas. Os jornalistas passaram a ser sequestrados, então cada lugar você tem que entender como funciona para você se proteger melhor, né? Porque antigamente com uma simples placa press, você era protegido. Isso não acontece mais. Pelo contrário. Como você disse, jornalistas passaram a ser moeda de troca, de sequestro, ou mesmo sendo trucidados porque a propaganda matar um jornalista garante uma propaganda ideológica importante. Ô Cabrini, E o problema da imprensa numa guerra é complicado, né? Porque aí a verdade é do jornalista não vira mais uma coisa oficial, né? Até a guerra do Vietnã não existiam imagens de guerra, né? Não foi coberto pela imagens imprensa, só dos né? militares. Segunda Guerra tinha aquela coisa de, olha, publica isso que eu quero, isso que interessa. Você tocou no ponto principal, né? Que é o chamado do jornalismo embed. O que é embed? É você ficar infiltrado. Então, muitas vezes para cobrir uma guerra, você precisa assumir um lado, você cobre a guerra, a sua perspectiva daquele lado, e esse lado impede que você converse com o outro. Esse é o grande problema de cobertura de guerra. Isso aconteceu no Vietnã, porque os jornalistas eles iam com as tropas americanas e não viam o outro lado da história, então demorou muito tempo até que houvesse denúncias de fato. Isso aconteceu, por exemplo, na guerra do Iraque, aonde a máquina de propaganda americana levava os jornalistas com as tropas e você não viu o outro lado. Demorou muito tempo para se haver uma denúncia de credibilidade de que não existiam as tais armas de destruição em massa que justificaram a invasão do George Bush filho. Então, esse é o grande problema, né? Como cobrir uma guerra e você muitas vezes precisa estar, para ter acesso, você precisa estar com um determinado lado da tropa, mas isso significa que você não vai ver outro lado, porque esse lado da tropa vai impedir que você converse com os outros. Sim. Se você for conversar com os outros, você vai ser sumariamente retirado da cobertura. E isso aconteceu, por exemplo, na guerra que eu cobri, na guerra do Iraque, onde eu estava com as tropas americanas, e a gente se aproximou da prisão de Abu Ghraib, estavam havendo ali matanças e prisioneiros sendo agredidos depois daquela denúncia que foi feita em Abu Ghraib, né, de tortura, e a tortura continuava mesmo depois da denúncia, e a gente teve, você falou aí que apagar a fita, né? A gente precisou, quando um soldado americano viu em Abu Ghraib que a gente estava filmando os prisioneiros sendo maltratados, sendo vítimas de abusos, ele foi chamar o comandante. Nesse intervalo de chamar o comandante, eu peguei, a gente pegou a fita, trocou a fita, escondeu uma e deixou uma outra que só tinha coisas agradáveis. Eles chegaram, aprenderam essa fita que só tinha coisas agradáveis, não conversaram uma palavra conosco desde que a gente voltou à base onde eles nos hospedavam, mas quando chegou nessa base eles viram que só tinha coisas agradáveis e voltaram a ser sorridentes, alegres, descontraídos conosco. Enfim, são decisões que você precisa tomar ali naquele momento, né?